Nas empresas e na vida pública, nós vivemos uma cultura que valoriza a oralidade e a velocidade. Quem fala mais e mais alto tem mais chances de ser ouvido e de chegar ao poder. E quem demonstra autoconfiança e toma decisões rápidas, geralmente é reconhecido como mais preparado para assumir posições de liderança. Pelo seu carisma, intensidade e estilo mais arrojado, os líderes extrovertidos são para nós ocidentais o estereótipo do bom executivo. O herói capaz de transformar negócios e mobilizar pessoas. Nos filmes, eles equivalem ao nosso super-homem, que age rápido e sempre sabe o que fazer e o que falar em cada situação. Ao contrário do Clark Kent, que é mais observador e às vezes, por pensar demais, acaba perdendo as boas oportunidades. Líderes extrovertidos têm um papel importantíssimo nas empresas, trazendo energia, velocidade e provocando transformações por conta da sua ousadia e da sua inclinação para agir. Mas esse tipo de liderança também pode ser perigosa. Líderes excessivamente confiantes podem expor a empresa a riscos desnecessários, e lideranças muito carismáticas podem flertar com a arrogância, desprezando fatos e sinais importantes para preservar a sua imagem e a sua popularidade. Por essas e outras questões, hoje se fala muito da importância e das qualidades dos líderes introvertidos. Nos últimos anos, diversos livros foram publicados sobre esse tema. Antes, porém, de falar dos atributos que fazem dos introvertidos boas lideranças, vamos entender exatamente o que significa essa palavra. Introvertido não é sinônimo nem de tímido e nem de introspectivo. O introvertido não é necessariamente avesso às interações sociais. A maioria deles consegue estabelecer relações e conversas muito agradáveis e eficientes nos pequenos grupos, e muitos conseguem também realizar ótimas apresentações para grandes plateias. A psicologia tem diversas formas de explicar a diferença entre introvertidos e extrovertidos, e uma delas é onde a pessoa prefere focar a sua atenção e a sua energia. Os extrovertidos tendem a focar a sua atenção no mundo exterior, interagindo com as pessoas e o ambiente à sua volta. São movidos para a ação e se energizam a partir do contato com outras pessoas. Já os introvertidos tendem a focar sua atenção no mundo interior, ideias, impressões, opiniões. Eles têm uma atividade mental intensa e preferem observar antes de participar, analisar antes de decidir. Uma pessoa introvertida pode se sentir um pouco cansada pelo excesso de interação. Com essas características, os introvertidos nem sempre são os primeiros a falar. Muitos preferem escutar diferentes pontos de vista, analisar com cuidado o assunto e organizar mentalmente as suas ideias antes de dar uma opinião ou uma sugestão. Pelas mesmas razões, muitos introvertidos preferem ler e escrever antes de apresentar oralmente uma proposta. O problema é que a maioria das empresas não tem ambientes favoráveis a isso. Existe pressa para agir e para decidir. É claro que existem situações em que a velocidade é fundamental, mas isso não é a regra. Em muitas situações, a nossa pressa decorre da falta de diálogo e da falta de capacidade e de disposição para uma análise mais crítica e cuidadosa. E o que acontece então? Nas reuniões, as pessoas que falam primeiro ou que falam com mais convicção acabam conduzindo a discussão e influenciando as escolhas. Às vezes, isso leva a empresa a erros ou ao retrabalho. Às vezes, traz uma solução que não é ruim, é mediana, enquanto uma ótima solução ficou guardada na cabeça de alguém que não teve a oportunidade de falar. Introvertidos ou não, é claro que, como líderes, precisamos desenvolver a coragem e a capacidade de nos comunicar nos diferentes contextos da organização. Mas o ambiente e os processos da empresa também precisam estar preparados para dar voz a esse perfil de liderança. O modelo de trabalho atual enfatiza as atividades coletivas, o brainstorming, as atividades e as discussões em grupo, como se a criatividade e a inovação fossem possíveis apenas como resultado de um processo contínuo
de interação entre as pessoas. Há dois problemas nessa crença. O primeiro é que nos processos coletivos, quem fala mais tem mais chances de ter a sua ideia avaliada e aprovada. E essas ideias nem sempre são as melhores. Além disso, os processos coletivos não são o único caminho para a criatividade. Ela requer também momentos de reflexão individual e solitude, que é diferente de solidão. Isso significa experimentar de vez em quando o prazer de estar sozinho e usar esse momento para refletir, decidir e criar. Os introvertidos precisam desses momentos para recarregar suas energias, para ganhar clareza e para exercitar todo o seu potencial. E isso acaba sendo benéfico também para as empresas.